Acho que quando pensam em falar sobre recreação, brincadeira, alguma coisa assim, pensam logo numa professora de educação física, uma professora de educação física. Mas hoje, eu não vim falar como professora de educação física, eu vim falar como jovem adventista, primeiramente. Qual a visão que eu tenho da recreação, como mudou minha visão a respeito disso, e principalmente o que me fez mudar. Eu tirei um certo tempo, gastando um certo tempo estudando o assunto, ouvi algumas pessoas falarem sobre o assunto, vivi o assunto das duas maneiras, do jeito certo e do jeito errado, e com base nisso é que eu venho trazer essa pequena palestra para vocês. Não é tão pequena, já vou usando, tem um tantinho de slide, a gente vai ler bastante. Primeiramente, o que é a recreação? Poderia aqui trazer uma série de definições da educação física, dos dicionários, dos livros, mas eu acho que como povo nós temos luz suficiente sobre esse assunto para seguir. Nós temos eu estava vendo nas páginas de Ellen White, daria para escrever um livro somente sobre o assunto. Ficou um pouquinho alto, amigo, só um pouquinho. Eu sou caponga, eu conheço a minha voz. Obrigada. E então, vamos seguir o conselho de Isaías 8:20, a lei e aos testemunhos. Com base nisso, o que é recreação? De acordo com Ellen White, a diferença entre recreação e divertimento. Sabe o que é rapidinho para poder acompanhar também. A diferença entre recreação e divertimento. A recreação, na verdadeira acepção do termo, recriação, tende a fortalecer e construir, afastando-nos de nossos cuidados e ocupações usuais, proporciona descanso ao espírito, ao corpo e assim nos habilita a voltar com novo vigor ao sério trabalho da vida. Então, recreação não é aquilo que a gente pensa de vou jogar, vou dormir muito, né? Recreação é o contrário disso. É você voltar a um estado original de saúde. Já divertimento, por outro lado, é procurado com o fim de proporcionar prazer e é muitas vezes levado ao excesso. Absorve as energias que são necessárias para o trabalho útil e desta maneira se revela um estorvo ao verdadeiro êxito da vida. Ou seja, divertimento é todo prazer egoísta que te impossibilita de fazer alguma outra atividade futuramente. Sábado à noite, às vezes as pessoas se divertem tanto, jovens adventistas, que no domingo não conseguem fazer exclusivamente mais nada. Essa é uma verdade. Sei porque eu já passei por isso. A gente fica acabado. A mãe chama, não, mãe, não sei o quê, então já está errado. A diferença entre recreação e divertimento. Toda recreação tem um pouquinho de diversão, não é errado a gente se divertir. Só que com que objetivo você está fazendo isso? Vamos lá. Quais os conselhos e bases bíblicos para a recreação cristã? Então, vamos começar pela Bíblia. Qual deve ser a principal base da nossa recreação? Salmo 119, 92. Se a tua lei não for a toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Ou seja, a lei de Deus, a grande controvérsia do universo, né? Satanás um dia disse que Deus era injusto, porque tinha feito uma lei que seria impossível de ser cumprida e tal. Essa lei, que é possível de ser cumprida, Jesus mostrou, deve ser a base de toda a nossa recreação. Se não existe a lei de Deus, se é impossível guardar, então a recreação já não serve. E recrear-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. Pergunta é, qual é a base da lei de Deus? Que Jesus disse que são 2 preceitos básicos. Amor a Deus e amor ao próximo. Se a tua recreação não te permite amar a Deus, teus pensamentos fogem disso, ou amor ao próximo, então, cancela. Outro, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo já começa falando no princípio básico. O que você bebe, o
que você come, ele é específico. E ele estava falando para os irmãos que tinham problema com outros, ele dá testemunho para outras pessoas e tal, e ele é categórico. Olha, meus queridos, o que vocês comerem, o que vocês beberem, ou qualquer outra coisa, ele dá uma abrangência maior, ou fazendo qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. Tudo. Agora o último, que é o que eu trago como base para quase qualquer coisa na vida. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Andar, assentar, se deter, a gente sabe, são passos ascendentes no caminho do ímpio. Se você anda, está errado. Se você se assenta, já está errado. Se você continua ali, você é considerado um ímpio. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu tive um amigo que disse, Nick, mas a gente não pode falar da lei em tudo. Eu digo, não, a gente não pode falar da lei em tudo. A gente nem fala da lei em tudo. Mas você não pode se colocar em um ambiente que você seja impossível você guardá-la. É disso que o Salmo está falando. Quando as recriações não recriam no sentido principal da palavra, o bem-estar da alma não deve ser posto em perigo pela satisfação de qualquer desejo egoísta e devemos evitar toda recriação e de tal modo fascine a mente, que a mente é que controla todo o corpo. Então, algo que deixe sua mente anuviada por alguma emoção forte, que deixe seus sentidos assim impossibilitados de discernir entre o certo e o errado, também pode ser descartado. De tal modo que fascine a mente, que os deveres comuns da vida pareçam insípidos e desinteressantes. Quantas vezes a gente não participa de alguma coisa que depois você vai estudar para voltar para aquela diversão, porque a vida só tem graça quando você está fazendo aquilo. O desejo de agitação e aprazível entretenimento é uma tentação e uma cilada ao povo de Deus, e especialmente aos jovens. Satanás está continuamente arranjando engodos com que desviar a mente da solene obra de preparação para as cenas que se acham num futuro próximo. Por intermédio dos mundanos, entretém uma constante estimulação a fim de induzir os imprudentes a se unirem aos prazeres do mundo. O que isso quer dizer? Cuidado com as nossas amizades. Eu tive uma colega que dizia, olha, as suas amizades, tal, não vou desistir dos meus amigos, não é assim que as coisas são, não posso deixar de falar com eles. Eu digo, ok, mas eles não estão te fazendo bem e muito pelo contrário, tu não estás fazendo bem a eles, então é uma amizade que não vale a pena. Existem shows, preleções e uma ilimitada variedade de distrações destinadas a levar ao amor do mundo. E mediante esta união com ele, a fé é enfraquecida. Conselhos aos professores, pais e estudantes, página 325. Agora, a próxima que a gente vai ver é uma visão que a Ellen White teve e que ela disse que iria se repetir nos últimos dias. A visão de um desses grupos me foi apresentada. Grupo em que se achavam reunidas pessoas que professam crer na verdade. Era um grupo de adventistas. Uma delas achava-se um instrumento de música e cantavam canções tais que faziam chorar os anjos da guarda. Os anjos ainda estavam lá, porque tem lugares que os anjos nem estão. Havia ruidosa alegria, havia riso vulgar, abundância de entusiasmo e uma espécie de inspiração. Mas a alegria era daquela espécie que unicamente Satanás é capaz de produzir. É o entusiasmo e uma absorção de que os que amam a Deus se envergonharão. Preparam os que dele participam para pensamentos e ações profanos. Tenho motivos para pensar que alguns dos que tomaram parte naquela cena se arrependeram sinceramente do vergonhoso ato. Eu já vi essa cena acontecer aqui em Manaus com os jovens adventistas. Eu já participei. E ela acontece todo ano. Se tornou uma atividade comum para alguns dos jovens aqui de Manaus. Essa cena. Música, cantavam canções que faziam chorar. E a gente acha que está tudo certo, estamos na social.
participei por 2 anos, aí eu olhei aquilo e disse, cara, qual a diferença disso para uma festa do mundo? Não tinha nenhuma. A única diferença é que as pessoas que estavam lá professam crer na verdade. É a única diferença. Então, já está se repetindo essa cena. Vamos lá. Os jovens, isso mesmo. Os jovens em geral se conduzem como se as preciosas horas de graça, enquanto a misericórdia opera, fossem um grande feriado e eles estivessem colocados neste mundo tão somente para se divertirem. A gente vai ver um texto daqui a pouco que é exatamente isso. Jesus está demorando, a gente acha que isso é um grande feriado, um grande parque de diversões, quando não é. Para se satisfazerem com continuados giros de agitação. Satanás tem estado a fazer especiais esforços a fim de levá-los à busca da felicidade nos divertimentos mundanos e a se justificarem, procurando mostrar que esses prazeres são tão inofensivos, inocentes e até mesmo importantes para a saúde. Tem coisas que a gente faz assim, mas aí a gente precisa fazer exercício físico, a mente precisa, porque o menino quando está jogando videogame está exercitando a mente. Né? A gente fala isso, e a ciência está aí para comprovar, mas não é bem assim. Vamos lá. O que o céu condena? Há distrações como a dança, o jogo de cartas, xadrez, damas e etc. Eu instigo vocês a pesquisarem por que o céu condena xadrez e damas, que parece inocente. Eu vou ser sincera, eu não sei por quê. Eu já escutei uma pessoa que até me deu uma opinião, fazia sentido, vou ser sincera, eu não sei, eu instigo vocês a pesquisarem. Mas se ela não diz que o céu condena é porque o negócio é sério. Que não podemos aprovar porquanto o céu as condena. Jogo de cartas a gente até sabe por quê, né? Agora, xadrez e dama. Eu quero ganhar? Vamos já falar esse negócio do eu quero ganhar. Estas diversões abrem a porta a grandes males. Oi? Tem que matar os outros? O preto e o branco, né? Faz sentido também, né? Não são benéficas em sua tendência, antes exercem efeito excitante, produzindo em alguns espíritos uma paixão por aquelas diversões que conduzem ao jogo, e ela fala jogo de modo geral, e a dissipação. Todos esses divertimentos devem ser condenados pelos cristãos. E aí tem gente que acha que não tem nada demais jogar um pokézinho de vez em quando. Eu já joguei. Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, eu não sou melhor nem pior do que vocês não, porque eu fiz. Tá? Eu fiz. Todos esses divertimentos devem ser condenados pelos cristãos e em seu lugar ser substituído por qualquer coisa perfeitamente inofensiva. Aí eu entro na seguinte questão. A gente não pode jogar, isso é uma questão minha, eu quero trazer para vocês para ver se vocês me ajudam. A gente não pode jogar jogo de carta, mas por que a gente pode jogar quarteto bíblico? Ou Uno? A gente não pode jogar dominó? Ela não falou em dominó, mas acho que ela visse alguns dos jogos de dominó em Dia dos Cristãos. Eu ia ter colocado na lista também. Por que a gente pode jogar o dominó bíblico? Isso é só para pensar, estou instigando vocês a pensarem, e eu também, é uma questão minha. Próximo, aí, tecnologia aqui. Não penso, segundo a maneira em que o caso me foi apresentado, que vossos jogos de bola sejam conduzidos de modo que o registro dos estudantes, na estima daquele que pesa as ações, seja da espécie que traga recompensa aos participantes. Aí ela fala dos jogos de bola. Tem uma outra citação dela, que ela realmente fala, eu não condeno o uso da bola, não condeno, mas o seu uso em excesso. É isso que ela está falando, tá? Então, que traga recompensa, seja da espécie que traga recompensa aos participantes. Porque às vezes a gente joga tanto e a gente acha que aquela medalha de ouro é realmente uma grande recompensa. Mas essa recompensa que ela... O verdadeiro cristão não desejará entrar em nenhum lugar de diversão, nem se entregar a nenhum entretenimento sobre que não possa pedir a bênção divina. E aí a gente ainda cai na besteira
gostaria de orar para que Deus abençoe algumas coisas que a gente faz quando não tem possibilidade de Deus abençoar. Não será encontrado no teatro e nos salões de jogos. Aí a gente entra, mas o teatro na época de Ellen White era uma coisa imoral, né? Não sei o quê. Hoje o teatro é questão de cultura. A pessoa culta, frequenta o teatro, sabe tudo de cinema, quer se colocar assim, quer saber das coisas, não pode ficar por fora. Então, vamos estudar um pouquinho. Teatro dentro da igreja. Falou bem, igreja. Teatro, muito bem. Não é aconselhável, né? Acho que essas questões da igreja não são aconselháveis. Justamente, a gente vai ver um exemplo disso. A gente vai caminhar. Não se unirá aos alegres valsistas, nem contemporizará com nenhum outro enfeitiçante prazer que lhe venha banir a Cristo do Espírito. Aos que intercedem por essas distrações, e até hoje tem gente que defende isso, né? Porque é uma dança, uma valsa, não tem perigo nenhum. Eu sonhava em dançar no meu casamento. Já foi cancelado, né? Mas eu sonhava, quem menino não sonha, né? Em dançar a valsa? O príncipe encantado, 15 anos. Então, aos que defendem por essas distrações, respondemos: não podemos com elas condescender em nome de Jesus de Nazaré. Cristão algum desejaria encontrar a morte em tal lugar, nenhum quereria ser encontrado aí quando Cristo viesse. Tu tá filmando isso? Tu não queria que o pessoal visse? Ok, vamos passar. Então, nenhum cristão quereria encontrar a morte num lugar desse. Por quê? Será que o julgamento da pessoa aconteceria ali naquele momento? Lembram da menina na Boate Kiss que foi encontrada lá e conseguiu sair por um milagre? Estou julgando não, mas Deus não queria que ela estivesse ali, com certeza. Por ele não querer, que ele deve ter encontrado um meio de salvá-la. Porque cristão algum desejaria morrer ali. Se nos aventurarmos no terreno de Satanás, não teremos nenhuma garantia da proteção de seu poder. Se nos aventurarmos, se nos colocarmos voluntariamente onde Satanás está. E aí é quando eu entro naquela situação. Você vai para um jogo de futebol, eu vi isso diversas vezes na faculdade. Tinha um time de Parintins que o jogo começava, eu unia as mãos, Jesus, 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 eu digo, tá certo. Aí a gente ora nas nossas competições de igreja, Senhor, abençoa. Gente, não tem como pedir a bênção divina para uma coisa dessa. Infelizmente é a verdade. Tanto quanto estiver em nós, devemos fechar todas as avenidas por onde o tentador possa ter acesso em nós. O maior discurso de Cristo, página 171. Vamos lá. Alguns dos mais populares divertimentos, tais como o futebol e o boxe, se têm tornado escolas de brutalidade. E ela não diz como o futebol e o boxe, ela diz tais como o futebol e o boxe. O UFC é tais como o boxe. É. E tem gente que defende. Aí a Fabiana Bertotti vai e faz um vídeo sobre o UFC, em que ela realmente é contra o vídeo. Aí o povo, não, porque não sei o que, a gente precisa. Tá aí, saiu condena. Estão desenvolvendo as mesmas características que desenvolviam os jogos na antiga Roma. O amor ao domínio, o orgulho da mera força bruta, o descaso da vida, estão exercendo sobre a mocidade um poder desmoralizador que nos aterra. Mas ela mais estava falando do futebol americano, como se nosso futebol normal não fosse tão brutal hoje em dia quanto o americano. Eu sou da educação física, aí eu falo meu depoimento como professora de educação física. No treino, a pessoa treinando, ela é ensinada a fazer falta no outro para que o gol não ocorra. Estou mentindo, o povo que joga bola? Não estou mentindo. E onde está o amor ao próximo nisso? A lei já foi quebrada. Eu, inclusive, tinha como grandes nomes para mim de fair play, Messi e Kaká. Os caras jogavam, não faziam falta, não falavam palavrão e diziam, opa, tá aí exemplo de um cristão que pode jogar. Né? Até que veio a Copa, o Messi irritou um pouquinho, fez mais fácil, realmente a gente se corrompe ali dentro. Outros jogos atléticos, e ela faz a abrangência maior,
embora não tão embrutecedores, são pouco menos reprováveis, por causa do excesso com que são praticados. Estimulam o amor ao prazer e à excitação, alimentando assim o desprazer pelo trabalho útil, a disposição de evitar os deveres práticos e as responsabilidades. Eu ficava tanto tempo na faculdade que tem gente que diz que a educação física é só brincadeira. Não vou mentir, a gente se diverte um bocado. Tem umas matérias ali de educação física na adolescência que a gente tem que jogar peteca, tacobol, a gente se diverte um bocado. Eu não queria voltar para casa porque ficar na faculdade era muito melhor. Eu estava brincando, na casa eu ia ter que fazer as coisas, então dizia para a mamãe que eu estava estudando, né? Eu estava mentindo, mas é o mesmo caso. Tendem a destruir a graça pelas sóbrias realidades da vida e seus prazeres tranquilos. Desta maneira, abre-se a porta para a dissipação e desregramento, com os seus terríveis resultados. É a intenção, sinceramente, buscar a glória de Deus nesses jogos? Vocês acham que realmente tem como uma pessoa buscar a glória de Deus nesses jogos? Eu estou instigando para que vocês realmente estudem o assunto, para que vocês se perguntem. Eu até apelidei esse negócio de essa palestra de recreação parte 1, porque eu espero que vocês fiquem tão incomodados que chamem de novo para fazer a parte 2, que é quando a gente vai cutucar um pouquinho mais, tá? Bem sei que tal não se dá. Perdem-se de vista os caminhos e propósitos de Deus. O uso que fazem do tempo seres inteligentes, porque nós somos seres inteligentes, apesar de às vezes parecer que não. No tempo da graça, invalida a revelada vontade de Deus. E aí eu entendo o seguinte, recreação no acampamento. Ah, mas a gente não pode ficar só nos estudos, não sei o que, tem que sobrar um tempo para jogar bola. E às vezes o tempo para jogar bola é maior do que o tempo que a gente estuda, né? Então, tá aí. Substituindo-a pelas especulações e invenções do instrumento humano, com Satanás ao seu lado para imbuí-lo de seu espírito. Mantende bem junto de vós a palavra de Deus. Por ela guiadas, sereis sábios, sereis constantes e inamovíveis, sempre abundando na obra do Senhor. Temos de, nestes últimos dias, vigiar em oração. O Senhor, Deus do céu, protesta contra a ardente paixão cultivada para conseguir a supremacia dos jogos que são tão absorventes. Porque não adianta, tem aquela coisa, o importante é competir, já está errado. A competição não é do reino de Deus. Então a ideia já está errada. O importante é participar. Não, você entra querendo perder? Seja sincero, ninguém entra querendo perder. Eu era tão competitiva, a minha prima Carol apoiou um bocado de mim dentro de uma quadra de futsal. Eu sou especialista em dar carrinho. Eu entrava na quadra para resolver pendengas que eu não poderia bater na pessoa fora. Não tô brincando, não. Eu entrava mesmo porque pode, o máximo que eu ia conseguir era uma falta do jogo, contato, né? A bichinha da Carol voou um negócio assim, ela saiu toda roxa. Eu parei de jogar por causa disso. Na faculdade eu não jogo mais. Fora da faculdade eu jogo pela minha profissão, né? A gente precisa ensinar as crianças no meu trabalho, mas fora isso, eu não me envolvo mais em competição, porque eu sou extremamente competitiva. E eu não sou uma competitiva do jeito que eu quero ganhar. Não, eu quero ganhar batendo. Eu quero ganhar de todos os jeitos. No handebol é uma coisa incrível, porque o handebol eu joguei, mas eu ficava no gol, eu era goleira. Então, mas quem joga na linha é ensinado a bater. A pessoa que vai, ela já tem um jeito de jogar a bola em que o cotovelo dela bate na costela do outro, a pessoa já fica sentindo dor e a bola entra. Eu tinha um treinador que ele dizia, olha, vocês têm que beliscar, sem o juiz ver, vocês têm que bater. É isso que os esportes nos ensinam. Aí a gente entra, mas ensina a gente a ser sociável, ensina a preço de quê? Exemplo de Salomão. Salomão assentava-se sobre um trono de marfim, cujos degraus eram de ouro maciço, ladeado de 6 leões de ouro. Seus olhares pousavam sobre seus jardins muito belos e bem cultivados. Essas imediações constituíam belas paisagens arranjadas para se assemelharem tanto quanto possível ao jardim do Éden. Servas jovens, elegantes, vestidas e ornamentadas,
Esperavam para obedecer ao mínimo desejo. Cenas de festa, música, esporte e jogos, já existia na época de Salomão, estavam arranjados para sua diversão ou custos extravagantes. Esse é um comentário que Ellen White fez, que só está encontrado no Comentário Bíblico Adventista, volume 3, na página 1321. A seguir, não deu para colocar porque é um texto muito grande, mas ela fala que como Salomão foi caindo degrau por degrau, como o rosto dele se desfigurou por causa da ostentação, da música, que muitas vezes não é bem utilizada, e ele não soube utilizar. E entre eles estavam esportes e jogos. Qual o exemplo de Cristo contrastando com o de Salomão, que era o homem mais sábio do mundo? Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele tenha ensinado aos seus discípulos a empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição. E já existia desde a época de Salomão, a gente acabou de ver, em jogos de competição, a fim de fazerem exercício físico. Tem gente que acha que exercício físico só pode se for dentro de uma quadra. Exercício físico é tudo que promove alguma melhoria de agora eu esqueci o nome, aptidão física. Exercício físico é quando você quer ganhar velocidade, você quer ganhar flexibilidade. Pode ser a ginástica, pode ser a musculação, todos esses são exercícios. Não necessariamente você precisa ir para uma quadra. Ou em representações teatrais. Quando fala representações teatrais, eu não acredito que seja apenas um teatro. Acredito que seja alguma coisa feita em igreja também. E, no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas. Cristo, o Redentor do mundo, deu a cada um a sua obra e ordena: negociai até que eu venha. Fundamentos da Educação Cristã, página 229. Já que a gente já viu tudo isso, como não deve ser a nossa recreação, bora para o outro lado. Vamos ver como então deve ser a nossa recreação. Na presente época da vida, se tornou artificial e os homens degeneraram. Conquanto não possamos voltar completamente aos hábitos simples daqueles tempos primitivos, isso ela estava comparando com o povo de Israel, que a recreação deles era passear pelos bosques, trabalhar com madeira, coisas simples que eles se recriavam. São os tempos primitivos que ela está falando. Deles podemos aprender lições que tornarão nossos momentos de recreação, porque este nome implica momentos de verdadeira construção de corpo, espírito e alma. Nenhuma recreação apenas proveitosa a si mesma se revelará uma bênção tão grande às crianças e jovens como os que faz úteis aos outros. Como a que os faz úteis aos outros. Eu pretendo trazer a parte 2, não eu, outra pessoa, que eu quero chamar para junto comigo, mas tem um texto que a senhora White foi para uma escola na Austrália, e ali na Austrália ela viu alguns dos maiores testemunhos que ela nos deixou. E ela viu nessa escola os alunos jogando tênis, jogando cricket, jogando diversos jogos. E aí tinha um cara que estava do lado dela e ele disse assim: bom, se a senhora White está calada, ela deve estar aprovando. Aí passou um tempo, todo mundo se divertindo, depois ela chegou e vem cá, vem aqui comigo. Olha, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, o que vocês fizeram está errado, hein? Tá, mas se a gente não jogar, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer se a gente não jogar? Como é que a gente vai se divertir? E os jovens perguntaram dela, porque ela fez depois todo um sermão, que a gente também pretende trazer, uma parte desse sermão. Ela fez todo um sermão, aí ela disse: olha ali, tá vendo aquele campo ali? Podem ser construídas casas. Aí eles, tá, mas como? Construindo casas. Mas como? Ela só falava, construindo casas. E é porque a Rio Tinha não está aqui, mas se eu perguntasse da Rio Tinha hoje, qual é o povo que mais faz atividade missionária construindo casas, ela iria me dizer que são os australianos. Até hoje nós temos os australianos vindo aqui para o Amazonas, construindo casas, construindo banheiros, construindo hospitais. Os cristãos podem ter fontes de felicidade à sua disposição, podendo discernir com infalível exatidão quais sejam os prazeres lícitos e legítimos. Aí,
Por último, lá no vermelhinho, se podem conservar consigo a Jesus e manter um espírito de oração, estão perfeitamente a salvo. Toda nossa recreação a gente tem que pensar, será que Jesus participaria disso? Será que Ele pode estar aqui do meu lado? Será que eu posso parar nesse momento e fazer uma oração para Ele? Vamos lá, beneficiando o próximo, as horas tão frequentemente passadas em diversões que não restaram as forças nem do corpo nem da mente, devem ser gastas em visitar os pobres, doentes e sofredores, ou em ajudar alguém que se ache em necessidade. Beneficiando o próximo e ao ar livre. Há formas de recreação que são muito benéficas tanto para o corpo como para a mente. Uma mente esclarecida e seletiva encontrará muitos meios de entretenimento e diversão em fontes não apenas inocentes, mas instrutivas. A recreação ao ar livre e a contemplação das obras de Deus na natureza trarão muito benefício. Às vezes a gente olha para um quadro assim bonito, nossa, que quadro bonito, a gente fica olhando e a gente nem sequer pensa na possibilidade de ver aquele quadro ao vivo. Sai um pouco do nosso conforto para ver aquilo ao vivo. Isso serve muito para mim, porque eu amo ficar em casa. Né? Às vezes a gente olha os cartões postais assim, quando a gente pode ter isso muito bem ao vivo. Nós seremos provados e cobrados pelos nossos tempos gastos em recreação. Os jovens em geral se conduzem como se as preciosas horas da graça, eu acho que eu já li esse texto, não li? Já, né? Divertimentos mundanos e a se justificarem procurando ela, eu já li esse. Vamos lá. Jovens observadores do sábado que têm cedido a influência do mundo antes de serem experimentados e provados. Acham-se sobre nós os perigos dos últimos dias e está diante dos jovens uma prova de que muitos não têm feito ideia. A gente não faz ideia do que é a recreação para a gente hoje. Infelizmente, é verdade, a gente acha que não é ponto de salvação. É a ponta de salvação. Às vezes a gente usa esse negócio do ponto de salvação para não abrir mão de certas coisas. Ah, mas isso não é ponto de salvação. Maquiagem não é ponto de salvação. Música não é ponto de salvação. Carne não é ponto de salvação. Tem tanta coisa que é ponto de salvação que a gente não faz nem ideia. Professam estar guardando o Filho do Homem. Todavia, alguns deles têm sido um deplorável exemplo aos incrédulos. Não têm desejado abandonar as coisas do mundo, mas vivem antes com ele, frequentando piqueniques e outras reuniões de prazer. Não sei, eu realmente não sei qual é a natureza desse piquenique, né? Devia ser algo muito ruim. E outras reuniões de prazer, lisonjeando-se de que se estavam entregando a inocentes entretenimentos. Novamente volta. Ah, mas isso aqui é inocente, estou com os meus amigos da igreja, né? São, porém, tais condescendências que os separam de Deus, fazendo os filhos do mundo. Está quase acabando. Esse aqui é muito forte. Ninguém começa por crer que os divertimentos são essenciais e que o imprudente desrespeito pelo Espírito Santo durante horas de prazer egoísta deve ser considerado coisa sem importância. Deus se importa com cada coisa que a gente faz. Deus não se deixará escarnecer, é o que ela diz. Cada rapaz e cada moça faça a si mesma a pergunta: estou preparado hoje para morrer? Tenho preparo de coração que me capacita a fazer a obra que o Senhor me entregou para fazer? Alguns últimos conselhos. Toda diversão em que vos puder desempenhar, pedindo sobre ela com fé. A gente viu hoje que era fé. Fé não é somente, fé não é fideísmo, não é somente você parar, você tem que agir. Então, sobre ela com fé, a bênção de Deus não será perigosa. Se você sabe que Deus pode abençoar, de certeza aquilo, pode pedir a bênção sem problema nenhum. Mas todo divertimento que vos torne inaptos para oração particular, para devoção no altar da oração, ou para tomar parte nas reuniões de oração, não é seguro, mas perigoso. Não penseis que Deus deseja que nos abstenhamos de tudo que é para a nossa felicidade aqui. A gente acha que a gente só é feliz com essas coisas, que a gente acha que as diversões que tem no mundo é que realmente nos fazem felizes. E a gente acha que, poxa, Deus quer tirar até isso de mim, até a única coisa que me diverte, a única coisa que me faz bem. Tudo que Ele requer de nós é que deixemos aquilo que não é para o nosso bem. Deus deseja a nossa felicidade. Às vezes a gente acha, a gente é que muitas vezes não deseja a própria felicidade, com alguns dos nossos atos. Por último, esse é um texto que quando eu olhei, eu gostei muito. Se verdadeiramente pertenceis a Cristo,
tereis oportunidades de testificar em seu favor. Sereis convidados a ir a lugares de diversões, e esta será uma oportunidade que tereis de testificar de vosso Senhor. Como? Indo para lá? Não. Se fordes leais a Cristo, não procurareis encontrar desculpas para não aceitar o convite. Ah, não posso ir porque a minha mãe não deixa. Ah, não posso ir porque eu estou doente. Ah, não posso ir porque tem outra coisa. Não diga que aquele seu divertimento não condiz com seus princípios cristãos. Inclusive, se for um amigo seu de igreja que esteja chamando. Porque eu já fui em diversas festas com amigos adventistas que, sinceramente, não tinha diferença nenhuma. Até bebida tinha. Mas claro e modestamente declarareis que sois filhos de Deus, e vossos princípios não vos permitiriam estar num lugar, mesmo ocasional, onde não podeis convidar a presença de vosso Senhor. E por aqui acabam os textos do Espírito de Profecia. Eu trouxe esses, eu queria dar essa contada, realmente instigar vocês a estudarem um assunto. Não é um assunto trivial pra gente. Não é uma coisinha assim de, recreação, vamos sair e tal. Às vezes a gente passa o sábado todo, eu já combinei de ir pro cinema num sábado aqui de manhã, olha, a gente sai de lá tarde e vai direto pra lá. Entendeu? A gente faz isso, a gente anseia tanto pelo final do sábado que pra chegar logo sábado à noite, né, a gente dorme, a gente inclusive tira a soneca do sábado à tarde, que é para poder no sábado à noite estar bem descansado para se divertir. Agora, pensar em dormir mais cedo no sábado à noite, para poder trabalhar no sábado à tarde para Deus, não dá, né? Então, os jovens que estão no Amadeus são muito criticados porque passam sábado à noite ensaiando. Né, professora Asma? Não é não? A gente já foi bastante criticado por causa disso. Eu não estou aqui defendendo, dizendo que o Amadeus, né? Mas a gente escolhe que a nossa recreação durante a semana seja começar cantando. Se me disserem que há um mal nisso, eu pergunto qual é a sua Bíblia? Né? Que mundo é esse que a gente vive em que jovens que escolhem começar a semana cantando estão errados porque não estão indo para um rodízio de pizza com os outros? Estou dizendo que está errado, mas por que somos criticados por causa disso? Eu quero deixar textos para vocês lerem, como toda boa professora passa a dever de casa, realmente se interessem pelo assunto. O Lar Adventista, no capítulo 79 a 84, tem aí umas 100 páginas só desse livro. Conselhos para a Igreja, capítulo 30. Testemunhos para a Igreja, volume 1, capítulo 87, foi onde eu tirei todos esses textos. Testemunhos para a Igreja, volume 2, capítulo 72. Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 41. E se vocês tiverem um aplicativo da Ellen White ou forem na internet e digitarem esportes e jogos, vocês verão que ela realmente fala sobre o assunto. Raras são as vezes em que a Ellen White fala alguma coisa benéfica sobre esportes. A única vez em que ela se dirige a esportes como sendo benéfica é quando ela diz que os pais devem se interessar pelas atividades de seus filhos pequenos. E nisso ela inclui alguns esportes, mas fora isso ela condena os esportes. Isso é muito interessante. Eu quero terminar lendo Êxodo 32, versículos desde o 1 até o 6. Vou ler aqui para vocês. Quem tiver a Bíblia no celular também pode, né, acompanhar. Esse foi desse sermão que a Ana White tirou a visão dela, que ela falou sobre esportes e jogos na Austrália. Foi baseado nesse texto. Diz o seguinte: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Ou seja, a gente acha que Jesus está demorando para vir e escolhe outras coisas para serem nossos deuses, inclusive a recreação é uma delas. Não recreação no sentido próprio da palavra, mas divertimento egoísta. Pois quanto a este, Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido.
Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O povo de Israel cria piamente que eles estavam adorando ao Deus verdadeiro naquele bezerro. Eles achavam que era um outro Deus, eles achavam que era Deus verdadeiro. Muitas vezes a gente acha que o que a gente faz está sendo para a glória de Deus, quando não é. E aí o versículo 6, que é o ponto alto. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. É como termina o verso 6. E aí, se recebermos o convite para virmos fazer a parte 2, a gente vai dizer o que é esse divertir-se do último verso. Que está lá direitinho, explicadinho o que é o divertir-se. Mas fica a lição para nós. Quero dizer o seguinte: eu não sou passiva de erros. Então, eu posso muito bem sair daqui e ir para o salão de jogo, fazer alguma coisa assim. Mas, por favor, não deixem que a minha vida invalide a mensagem que eu trouxe hoje. Porque tem muito profeta que errou bastante, nem por isso a gente descarta as mensagens que eles deixaram. Eu sou profeta, mas sou passiva de erro, sou tão humana quanto vocês. Estou tentando deixar de lado jogos, esportes, tenho tentado mudar um pouco a área da minha profissão, que é difícil realmente, mas creio que Deus ajuda quando a gente se esforça. Então, recreação adventista é isso, não é aquilo que a gente acha de vamos sair no sábado à noite, vamos se divertir. Recreação é um assunto muito importante para nós. Como conselho, eu deixo Crônicas, 2 Crônicas 20 e 20. Crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E uma boa semana toda. Vamos orar? Tem um hino? Qual é o hino? Ah, é? Coloca a cena de áudio para mim, por favor. Vamos todos ficar em pé.